Jorge e Matheus e Zé Vaqueiro, de 4 a 7 de agosto na Pecuária. Informações e venda, Instagram, @Expo Campos Oficial. Apoio Louco Brasil. Realização Exas Produções. Classificação 18 anos. Apoio Jornal Folha da Manhã, portal folha1.com.br, Plena TV e Rádio Folha FM. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 22 de julho de 2003. Está como 2022. Eu tô com 2023 essa semana. Acho que é com vontade de acabar logo esse ano aí. E o Brasil ser hexa também, essa coisa. Muito bom dia, são 7 horas e 13 minutos. Está começando mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode interagir com a gente pelo Face e pode acompanhar pelo YouTube e pelo Instagram. Daqui a pouco o programa de hoje estará editado em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. Hoje é sexta-feira, dia 22. A previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo bom. O calor acaba fazendo com que, nesse período de inverno, incida aí uma neblina mais intensa sobre a região, que é o caso agora. A mínima prevista é de 17, a máxima é de 29 graus. No sábado, a temperatura máxima deve chegar a 31 e 18 de mínima. No domingo, a temperatura fica também nessa casa dos 30 graus e a mínima de 18. Não há previsão de chuva para Campos e nem para a região. Neste programa de hoje, com Arnaldo Neto, vamos conversar com a prefeita de São João da Barra, Carla Capucci. Já nos honra com sua presença e vamos falar sobre vários assuntos. São João da Barra. Obrigado, Carla, pela sua presença. Vamos ter aí os próximos blocos do programa para a gente conversar sobre a tão querida São João da Barra. A Tafona é a menina dos olhos dos turistas e dos que são apaixonados lá por aquela terra, que tem um amor que não se explica muito bem. Mas, claro que faz sentido o amor por Atafona. E vamos falar desde a renúncia da ex-prefeita Carla Machado e uma análise desses primeiros meses da sua gestão, também uma relação com a Câmara, a sua relação com a Câmara hoje, com a LDO, também com 5% de remanejamento, igual a Campos. Coincidência ou não, como diz Arnaldo, e uma projeção na sua visão, as urnas e também os reflexos, as urnas deste ano de 2022 e os reflexos para 2024. Muito obrigado já pela presença. Eu vou trazer o seu bom dia. Permita só que a gente traga aqui as manchetes do portal folha1.com.br e a gente começa a bater esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo hoje para todos os nossos ouvintes, não só os moradores de São João da Barra, como os campistas, que quase que em sua totalidade, se não frequentam, pelo menos conhecem aquele balneário. Bom, é simpático e belo balneário, né? Sim. Vamos lá. Homem de 28 passagens pela polícia é preso por agentes de segurança. Rapaz, essa semana já é o segundo, hein? Teve um com 44. Ele foi preso em flagrante por roubo no centro de Campos. IPEC, o Instituto de Pesquisa, anuncia empate técnico de Castro e Freixo no primeiro e segundo turno. Castro lidera com 20, mas em empate técnico com o Freixo,
que tem 14%. E Freixo escolheu ontem o César Maia como seu vice-candidato. Agora não é pré mais, né? É vice-candidato. Governador e deputado definiram os seus vices. Corte de árvore na Escola Pequeno Jornaleiro gera reclamações. Direção da unidade teria solicitado apenas a poda dos galhos das árvores. E, para variar, como a gente segue aqui nesse projeto de destruição ambiental, né, da área central, as árvores, pelo menos 3 delas, foram totalmente retiradas. É impressionante. Recentemente foi na Pelinca, 2, 3 árvores também. É uma coisa muito, muito, muito absurda. IPEC, outra pesquisa agora. Romário dá goleada ao Senado e Lula lidera no Rio de Janeiro a exatos 73 dias das urnas. Isso foi ontem, de 2 de outubro. Foi o que revelou o IPEC. Hoje são 72 dias para as eleições. Exame Ideia também projeta segundo turno de Lula e Bolsonaro. PDT oficializa Ciro. Ele foi o primeiro presidenciável a ter candidatura formalizada. Ontem também o PT formalizou a chapa do Lula com Alckmin, mesmo sem a presença dos dois que estavam em evento no nordeste do país. Campos pode virar polo satélite de captação de órgãos, é destaque ainda no portal folha1.com.br. Policial penal vira réu pela morte de tesoureiro do PT. Assim que elege Fernando Loureiro como novo presidente. 4 pessoas são presas durante operação em Guarulhos. Tá na capa, tá no portal folha1.com.br, né? Esses e outros destaques de hoje. Bom, já anunciamos aqui a presença dela e a gente traz o bom dia. Agora, Carla Capucci, prefeita de São João da Barra, muito bom dia, seja bem-vinda. Um prazer recebê-la aqui. E eu digo prazer, é a primeira vez que a gente se fala, se conhece, e foi assim, aquela coisa bacana, principalmente pelos 45 degraus da nossa escada, que o Rodrigo... O primeiro a contar, ele fazia programa aqui na Continental ainda, o Paulo Feijó, que era do PSDB, e ele falou: Nogueirinha sempre no diminutivo, Nogueirinha, quantos degraus tem essa escada? Feijó, tanto trabalho que tem aqui que não dá tempo de contar. Eu contei 45 degraus. Eu acho que é em homenagem ao PSDB. Ao Feijozinho, sempre formador de boas frases. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-la no programa. Obrigada, Cláudio. Bom dia para você, para Arnaldo, para o Beto, que está aqui nos estúdios com a gente, o Rodrigo também. Dá um bom dia especial aí a todos os ouvintes da Folha FM, todos que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui com vocês, essa cidade querida como Campos. Um bom dia especial a toda a região, nossa São João da Barra, que a gente tanto ama também. Como você falou, todo mundo tem um pouco de São João da Barra, todo mundo tem um pouco de Campos, né? Atafona, Gruçaí, 5º Distrito e região. Então, assim, é uma alegria muito grande de poder estar participando. Eu estava devendo essa vinda aqui já faz um tempinho, o Arnaldo sempre nos contactando, mas, infelizmente, essa correria toda não me permitiu. E hoje, muito feliz de poder estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, muito esclarecedor e bacana curtir essa manhã aí com vocês cedinho, após os 45 degraus contados, como você disse. Perfeito, Carla. Obrigado pela presença mais uma vez. Não vou chamar de garota, tá fora não, porque ele não... Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo, como sempre falo. É importante e honrada essa presença sua aqui nessa bancada. Bom dia, Nogueira. Eu diria que a Tafona merece mais, né? Enfim. Bom dia a você, bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes. Hoje, em especial, os amigos de São João da Barra, muita gente já aqui conectada, já mandando mensagem, pedindo para mandar alô. Sabe que o pessoal
gosta de participar, gosta de ouvir sobre política. E Nogueira, hoje, se você me permite, já vou começando a nossa conversa aqui com a prefeita. E eu gostaria de voltar lá ao início, Carla. Você participou de vários cargos dentro da administração pública, foi presidente da CDL, primeiro presidente da CDL de São João da Barra, mas até então nunca tinha disputado um cargo eleitoral. Aí surge nessa eleição atípica, uma eleição que foi muito diferente devido à pandemia, e você surge como candidata a vice na chapa da prefeita, que era a chapa favorita desde o início da corrida eleitoral. Como que se dá essa conjuntura? Como que você sai desse perfil administrativo, esse perfil técnico, para participar de uma campanha política? Então, Arnaldo, como você bem falou, eu já participo há muito tempo da parte administrativa, embora não dentro da prefeitura, né? Eu sou filha de vereador, ex-vereador, no caso, né? O meu pai foi eleito por 4 mandatos e a gente acompanha a política desde muito nova, né? Na ajuda à campanha, na participação do grupo, das decisões, acompanhando, né, toda aquela movimentação política. E como todo são joanense, que você sabe muito bem como a gente tem a política, né, enraizada no coração. E a gente vem acompanhando, vem crescendo, vem ouvindo, vem aprendendo. E aí, essa grata e honra, surpresa, de eu poder estar compondo a chapa de vice-prefeita com a ex-prefeita Carla Machado, que para mim foi uma honra, porque a gente pode ter a oportunidade de misturar, né, de não misturar, mas de andar junto, tanto a parte técnica, da qual eu participei, né, de várias pastas importantes, como também da política que está no coração e também acompanhei por muitos anos, mais de 20 anos que a gente acompanha. Você foi nomeada já pela prefeita Carla Machado como secretária de Assistência Social. A gente até tentou, nessa gestão, já vice-prefeita, a gente até tentou marcar ali como secretária naquela época para participar aqui do programa, mas nesse meio tempo, entre marcar como secretária e você conseguir, teve essa mudança aí que foi surpreendente, a gente já vai falar dela. A época que você assumiu a secretaria, eu apurei com algumas fontes, até mesmo ligadas ao governo, e essas fontes já falavam, olha, isso aí parece um caminho pavimentado para fazer a Carla Capucci candidata à sucessão. Inclusive, algumas pessoas que pleiteavam essa bandeira já tinham ficado um pouquinho enciumadas com esse caminho. Foi justamente isso? Já era um caminho pavimentado ali pensando para 2024, mas não essa surpresa para 2022? Então, a pasta da assistência social ela é apaixonante, sabe, Arnaldo? E eu tenho um perfil muito coração, né? Como as pessoas que me conhecem costumam dizer. Muito, muito voltado para o coração. Eu sou uma pessoa que me sinto muito bem, tá podendo ajudar o próximo, poder estar em contato. Eu gosto desse contato, né? Embora, às vezes, hoje em dia a correria seja tão grande. Mas a assistência social, para mim, sempre foi muito apaixonante. E a ex-prefeita Carla, sempre conversando com a gente, né? Com todos, ela, como um bom gestor, observa o perfil de cada um, né? E aí ela já havia me falado isso, Carla, eu acho que você vai ser muito bacana, você tem perfil, você gosta, e eu estou pensando nisso. E aí, é óbvio, né, que a gente é avaliado de acordo com o nosso trabalho. Até então, a gente não tinha ainda discutido essa saída, né, para que ela fosse pré-candidata, e aí eu estaria na assistência social sendo avaliada também, de acordo com o meu desempenho, para, quem sabe, ser, sim, a candidata sucessora da ex-prefeita Carla. E aí veio essa surpresa em abril, Carla. Eu lembro que no final de semana eu estava no Rio, e aí começou esse burburinho, Carla renunciou, no caso, a ex-prefeita Carla Machado. Carla renunciou e todo mundo me ligando, e eu liguei para ela, liguei para você, ligava para a Sônia, ninguém me atendia. Você e ela, a gente não tem uma relação tão próxima. Carla Machado e você, não tem uma relação tão próxima. Sônia, a vereadora Sônia Pereira, fora a questão política, é uma amiga da família, uma pessoa que eu conheço desde sempre. E quando não me atende, me retorna, porque muitas vezes nem é nada político que eu ligo para falar com ela, é questão pessoal mesmo, enfim. Quando Sônia não me retornou, aí eu falei, não é só fumaça não, tem fogo nisso aí, alguma coisa está acontecendo. E aí veio a surpresa na segunda-feira, com a revelação do documento, logo cedo, às 9 da manhã, de que a prefeita tinha renunciado. Em entrevista aqui ao programa, a Carla Machado afirmou que, dentro dessa conjuntura, quando ela decidiu por romper, por renunciar para vir pré-candidata a deputada, você e Marcela Toledo estavam junto com ela. O que vocês conversaram? O que motivou ali a esse movimento e como que você recebeu essa informação de, como eu disse, anteriormente você nunca tinha disputado um cargo público. De repente, você era prefeita de uma cidade.
Bom, então, como eu recebi, a pergunta é essa, né? Assim, como que eu vou te dizer? No momento, quando a Carla começou a discutir isso com a gente, com o grupo, né? Estávamos nós duas juntas, mas tinham outras pessoas mais próximas seriam a gente. No momento, quando a Carla veio me falar, eu falei assim, peraí, né? Até, né? Por eu ser uma pessoa que não tem essa ambição, vamos dizer, de cargo ou de qualquer ascensão, por ter só, naquele momento eu falei assim, não, vamos pensar, vamos ver se é isso mesmo, porque eu não queria influenciar na decisão da ex-prefeita Carla, né? É muito comum nesse meio político as pessoas querendo galgar sempre espaços maiores. E eu, naquele momento, eu não queria que influenciasse a decisão dela, de eu falar, não, vai. E ela se sentisse, não, né, pressionada. Eu queria que ela ficasse muito livre para que ela escolhesse o melhor caminho. Eu acho que as pessoas têm que ser assim, né? Isso é ético. As pessoas têm que se sentir livres para escolher o que é melhor para cada um. E foi assim naquele momento, né? A gente conversando e ela se sentindo, e o grupo também. Eu era uma pessoa um pouco suspeita, né? De estar falando, não, vai, ou não, né? Imagina. Então eu não queria ter essa responsabilidade de ser uma pessoa que estava pressionando para tal. Mas acho assim, muito natural e achei muito natural e muito bacana essa disposição da Carla para que ela pudesse galgar espaços maiores, né? Prefeita por tanto tempo, quase 4 mandatos, né? Fez sucessor, enfim, presidente de Câmara, vereadora, tanto tempo, a gente sempre espera, né, algo a mais. E achei muito bacana, muito natural, para a gente que acompanha a política e que está muito perto, é uma satisfação enorme de quem sabe, né, se a candidatura dela for homologada, enfim, ela tiver sucesso, a região ganhar mais um representante de importância, uma representante ainda mulher de importância. Então, para mim, isso era uma coisa muito bacana, mas naquele momento eu não quis ser a pessoa que fosse responsável por aquilo. Um pouquinho antes da renúncia, Carla fez o grupo, né, ali foi o grupo político, mas liderado por ela, por Carla Machado, fez uma reunião para regimentar o grupo, regimentar a militância. Carla falou em nós contra eles, em 2024 já começou, algumas expressões nesse sentido, e falou o seguinte, vamos votar nos candidatos do nosso grupo. Quando ela fala candidatos no plural, ninguém imaginava que a candidata poderia ser ela, e 10 dias depois, né? Estou falando de um período de tempo muito grande. Ali parece ter sido motivado pela eleição da Câmara, que nós vamos falar no próximo bloco. Mas naquele momento ali, o grupo já desenhava uma possível candidatura de Carla ou era ainda uma coisa que não tinha sido discutida entre o grupo político? Então, só voltando, terminando a outra pergunta que você me fez, e eu não concluí, e como eu recebi essa notícia de ser a prefeita logo após, né, da consolidação aí da renúncia. Então, para mim, assim, é um orgulho muito grande, um orgulho saudável, não é um orgulho pretensioso, e uma honra muito grande. Eu costumo dizer que quando a gente tem vontade, a gente tem coração, a gente tem empenho e amor, as coisas fluem muito bem. É lógico que tem que ser associado, né, a um conhecimento, a uma técnica, isso é claro, e isso, como eu adquiri por muito tempo, e além disso, eu tenho companheiros muito bacanas que nos acompanham, a gente tem certeza da gestão que a gente vai fazer. E eu, assim, eu estou tão focada, né, e assim, está sendo muito bacana compartilhar até isso com vocês e com todos os ouvintes e internautas, porque é muito gratificante a gente poder contribuir de uma maneira tão grande com o nosso município, com as pessoas que a gente conhece, com os amigos, com os familiares, no sentido, né, da política pública. Então, eu fico muito feliz em poder estar contribuindo e, nossa, uma próxima pergunta, um momento oportuno, poder estar falando isso para vocês, porque só vocês escutando a alegria, a satisfação e o amor que eu tenho sentido e colocado nessa função. Agora, voltando só àquele momento, aquela reunião de março, já tinha algo desenhado ou ainda estava sendo construído? Então, a possível candidatura de Carla a ser deputada sempre foi algo esperado pelo grupo, né? Na verdade, essa conversa ela acontece desde o início, quando se iniciou o mandato nosso agora, no janeiro do ano passado, 2021, toda aquela expectativa, como eu falei, né? Essa questão de ter por muito tempo passado por 4 eleições de prefeita, naturalmente, né, as pessoas não pode ser mais, enfim, chegam a querer
pleitear essa possibilidade. Isso já é conversado há muito tempo. Eu me lembro que ano passado, em 2021, estávamos todos em Brasília, né? Íamos numa ocasião lá numa agenda e Carla, prefeita, ainda estava, e a conversa que estava rolando entre a gente lá era justamente essa, se ela ia ser ou não ia ser. Então é algo muito esperado. E aí, eu particularmente, para mim não foi surpresa no sentido de ela vir pleitear a isso, porque era algo que podia acontecer, né? Embora não tenha se falado lá então, antes, em janeiro, se falou, mas não foi inesperado para todos, né, que eu quero dizer. Mas já era algo já que todo mundo já pensava nessa possibilidade, sim. Carla, fazendo a transição dessa parte de bastidor político para você chegar ao cargo, para efetivamente o cargo e a gente poder falar de ações do governo, quando renuncia, a Carla Machado fala em 260 milhões em caixa. À época, aqui no programa, e até recentemente eu participei com o Zé Vitor, seu conterrâneo, está com um programa de rádio lá em Santa da Barra, na emissora onde eu comecei, a emissora comunitária Barra FM, e ele falava assim, eu falei com ele novamente isso e perguntei a Carla também. Ela jogou o sarrafo lá em cima, no meu ponto de vista. Eu quero ouvir a sua opinião. Jogou o sarrafo lá em cima quando fala em 260 milhões. Porque aí você deve saber tanto quanto eu, tudo na cidade era 260 milhões em caixa. Um buraco, 260 milhões em caixa. Falta obra, não sei onde, 260 milhões em caixa. Uma lâmpada apagada, 260 milhões em caixa. Virou um mantra, sobretudo da oposição, os 260 milhões em caixa. Você acha que realmente jogou o sarrafo lá em cima ou até facilita agora para soltar algumas ações de governo? Então, eu não acho que jogou o sarrafo em cima. Eu acho que ela falou a verdade. E quando a gente fala a verdade, a gente não merece castigo. É lógico que tudo que a gente, principalmente como você disse, a oposição, né, tenta, né, de alguma forma deturpar aquilo que é falado. Ela simplesmente falou a verdade, ela não teria como mentir, né, e isso aconteceu. E graças, eu tenho certeza, a gestão que foi, né, de muita responsabilidade, muito compromisso, porque, como todo gestor, quando a gente assume, a gente vai entender que fazer política pública é muito diferente do que fazer uma política privada, né, ou um trabalho privado. E aí a Carla, com toda a experiência que ela sempre teve, adquirida por longos anos, isso é inegável, né, ela conseguiu deixar esse recurso em caixa. Enfrentar uma pandemia, enfrentar queda de receita, isso não é fácil. São coisas que desafiam a qualquer pessoa e nada como alguém que tenha tanta experiência possa ter feito. E, para mim, falar a verdade, é como eu costumo fazer também, né? Eu sempre falo muito a verdade, porque é isso que a gente aprende e a gente é como pessoa. Deixou 260 milhões, é uma responsabilidade grande para mim, que estou pegando, mas eu costumo dizer também, imagina se ela tivesse deixado sem dinheiro em caixa. Quanto seria pior, né? Então, não é deixar sarrafo, é deixar uma responsabilidade, confiando também no trabalho que será desenvolvido, porque a gente tem cuidado, a gente tem zelo pelo recurso público. Para mim, é um presente nas minhas mãos, do qual eu tenho um desafio de poder estar atendendo os anseios da população. É um período curto, né? A gente sabe que tem coisas que são períodos curtos, mas tem o dinheiro em caixa. Pior se eu não tivesse. Graças a Deus a gente tem e muito feliz de poder estar contribuindo com o nosso município. Nogueira, quando você quiser, é só fazer Não, tranquilo. Claro, e evidentemente que vocês dois, são joanenses, têm, né, todo conhecimento daquela terra, daqueles problemas diários. Essa coisa eu até esqueci de registrar no começo. Há uma demanda hoje tão grande, e você falava, Carla, vou te chamar de você, tá? Fica à vontade, por favor. Se me chamar ao contrário, eu fico bravo. Chamar de senhora... Não faça isso. Pela hierarquia do cargo só. Rodrigo, eu posso chamar de senhor. Pelos cabelos, mas ele é mais novo do que eu também. Mas São João da Barra elege 2 mulheres de uma vez só. O que o Supremo hoje, Tribunal, né, Eleitoral, faz uma campanha nacional mostrando que as mulheres precisam mais participar, precisam mais. Campos, por exemplo, não conseguiu eleger uma vereadora. Então é uma situação bem, bem complicada. Eu queria deixar isso aqui. E aí eu faço uma pergunta: o que facilita para vocês, mulheres, administrarem melhor a coisa, como você falou assim? Eu tenho uma alegria. Me deu a impressão de que você está ainda mal comparando, em lua de mel com a prefeitura. Ou seja,
Está com 260 milhões em caixa, as coisas estão se arrumando, pandemia acabou, está tudo se ajeitando, quer dizer que está ainda nessa lua de mel e a hora que os problemas começarem a pintar, porque vão pintar, São João da Barra está crescendo. Aliás, já estão aí, né? Então, realmente é uma coisa inédita, né? Assim, na região, 2 mulheres estarem num cargo, né, de executivo. E assim, como que eu vou te dizer? Mulher, né, por natureza, a gente tem essa condição dada por Deus da gente primeiro gerar. E toda mulher, principalmente, né, hoje em dia, a mulher ela tem jornada dupla, tripla, aquela coisa toda. E a gente se pega muito nos detalhes, né? Não assim né, com todo respeito aos rapazes, né, que são muito competentes. A nossa incapacidade, pode falar. Não é isso que eu quero dizer, de forma alguma. Mas a gente tem esse dom sim, a gente percebe isso em casa com os nossos filhos. Ou eu, por exemplo, tenho uma filha, tenho esposo, tenho casa, sou filha, sou irmã. Tem a parte profissional e a gente tem essa coisa, eu pelo menos sempre fui muito assim, né, de querer fazer muito bem tudo que eu faço. Então a gente cuida daqui, eu estou na prefeitura ou eu estou antes, né, no outro trabalho, e é o filho que liga, é o marido. A gente tem essa coisa toda de poder estar conciliando e além disso, eu acho isso muito bacana, você falou em lua de mel, eu acho que é um amor que transparece, sabe? A gente falo por mim, né, a gente é muito amorosa quando vai fazer também as coisas. Isso é muito bacana. Eu acho que complementa. Não existe, para mim, o que é o perfeito. Porque nós não somos perfeitos, nem homens, nem mulheres. Mas acho que nós somos criados para ser complementos um do outro, né? E a mulher com seu toque e o homem também com seu papel e dever. Isso é muito bacana, a gente poder estar conciliando. E quando se fala em administrar um município, eu vejo muito assim, são nos detalhes, né? Eu passo, pelo menos eu paro na rua, passo, ouço um, ouço outro, olho, e estou lá pensando, o pessoal está tudo pensando, e eu estou lá assim, gente, mas já viu isso? Já fizeram isso? Os detalhes fazem toda a diferença. E essa capacidade de estar ouvindo, arrumando, conciliando, e segura aqui, segura ali, eu particularmente tenho vivido isso, é a segurança que chama, é a saúde que chama, é a educação que chama, é a assistência, enfim, todas as pastas, né, pesca, tudo. E aí daqui a pouco a gente tem que estar em outro foco, a gente vai mudando do foco cada minuto. E eu adorei essa parte de lua de mel, né? Porque os problemas, eles são inerentes, né, à função, eles existem sim. Claro que eu já me deparei com vários, né? Porque eu costumo dizer que na vida da gente, a gente não tem aqueles que vivem sem problemas. Todo dia é uma luta, cada um na sua luta. E no município é assim também, todo dia tem problema. Então, o bacana disso tudo é equilibrar o problema com esforço e entregar o resultado. Fiz uma pergunta aqui à ex-prefeita Carla Machado, vou te fazer agora, naturalmente, compondo com a situação atual. Eu perguntei para Carla, eu acho que está até no blog do Arnaldo, lá é a primeira pergunta, se ela já havia se acostumado a ser chamada de ex-prefeita, porque ela passou, acho que quantos anos? 30 anos. Acho que de carreira política, quase, acho que 40, né, Arnaldo? 39, uma coisa assim. Né? Desde vereadora, aquela coisa. Mas eu falei, já se acostumou a ser chamada de prefeita? Você está me perguntando, né? A ela eu perguntei se ela se acostumou a ser chamada de ex-prefeita. Então, muito bacana essa pergunta. No início eu tive uma certa, assim, nossa, né? E eu sou muito natural, muito normal. O pessoal até fala isso comigo. Carla, você nem parece ser prefeita. Eu falo, gente, mas eu sou Carla. A gente hoje está acumulando uma função maior e com muita satisfação. Mas é muito engraçado até ouvir isso das pessoas, como minha rotina mudou muito em termos de tempo. Mas eu sou uma pessoa que vou ali na padaria, que vou no restaurante, que estou falando com adoro tomar açaí, gente, então eu vou estar sempre na praça tomando açaí, enfim. E aí, no começo eu ficava assim, meu Deus, né, esse nome é tão... Mas hoje não, hoje é tranquilo, porque eu sempre digo isso, cargo é passageiro. A gente é o que a gente é, independente do cargo. O cargo é uma grande oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho e, principalmente, impactar na vida das pessoas, que é o nosso chamado. Então, eu me acostumei. Carla, menos de senhora. Senhora não, por favor. Carla,
falando agora da administração em si, já desse início de administração, você herdou, como a gente falou aqui, os 260 milhões em caixas, mas a gente estava vindo de um período de pandemia, muitas críticas em relação a serviços públicos, sobretudo iluminação e obras, falta de obras, tem a questão do ginásio de esporte, que é icônico por ser em frente à prefeitura e batem muito nisso. Acompanho o Diário Oficial sempre, vejo ali, estou vendo algumas licitações que estão saindo, algumas obras que estão sendo empenhadas. Você anunciou um pacote de obras na Praia do Açu, teve no Açu, inclusive, ontem, para lançar algumas dessas. É um desafio agora, depois desse tempo parado, botar essas obras para andar. E qual a sua previsão de, pelo menos, assim, olha, vamos entregar aqui um bom pacote de obras daqui a tanto tempo em tantas localidades? Porque você é de Gruçaí, eu sou de Atafona, a gente sabe que a gente é bairrista, né? Se fizer no Açu e não fizer em Atafona, começa a briga, se não fizer em Cajueiro, a mesma coisa, e por aí vai. Como vai ser para cobrir o município todo de obras e que são necessárias, que, como eu disse, ficou um tempo parado aí? Sim, sim. Bem colocado por você. Realmente foi um tempo de parado, né, de pandemia, onde os serviços foram todos suspensos, não podia ter aglomeração, aquela coisa toda. Então ficou por muito tempo sem essa possibilidade. E aí é um desafio grande, sim, em pouco tempo a gente está fazendo tudo isso, mas são coisas, Arnaldo, muito interessantes, porque isso já eram coisas que já eram previstas, né? A gente não pôde executar, eu então era vice-prefeita, devido à pandemia, e não só isso. As obras, em particularmente falando, a gente ficou na expectativa que ia acontecer pelo governo do estado, que, né, a gente encaminhou vários projetos, foi recebido, tudo protocolado, bonitinho, estava sendo tudo avaliado lá, a gente achou que ia acontecer no período anterior, e acabou não acontecendo. E aí aconteceu essa movimentação toda, onde Carla renunciou e eu assumi, com esse desafio de colocar o que já era para acontecer e com os nossos recursos, visto que muitos recursos a gente não conseguiu e tivemos a necessidade de estar usando os recursos que foi deixado por Carla. É um grande desafio, como o primeiro ato que a gente conseguiu logo fazer, que já estava previsto para fazer. Eu falo muito isso, porque às vezes as pessoas acham, têm falado comigo assim, mas aí você... Não existe mágica, né? Na administração pública não tem mágica. Aliás, na vida da gente não tem mágica. Tudo tem um caminho antes para estar continuando. E, na verdade, eu estava dando continuidade a um edital de iluminação que tinha tido problema, e acabou que logo conseguiu resolver. E aí a gente foi fazendo aquelas coisas que foram necessárias naquele momento. O desafio, eu acho, é o pouco tempo para a gente conseguir entregar tudo de vez. Não só o que precisa de manutenção, mas também as novas obras, né? Que tem muitos sonhos e muitos projetos nossos. Mas eu tenho certeza que com a equipe, com a cobrança, no sentido de estímulo, de estar conversando, de estar a gente sempre se reunindo, a gente vai conseguir entregar dentro de um tempo bacana aí aquilo que é necessário. Como você falou, ontem eu estive no Açu, a gente anunciou lá uns dias atrás um pacote de obras, ontem foi o primeiro que eu fui lá assinar a ordem de serviço do campo de futebol, e aí cria aquela expectativa, né? E Gruçaí, e Atafona, e Cajueiro e tal. Então, assim, o que a gente pode acalmar a população é que, lógico, que a gente vai estar fazendo em cada distrito, cada bairro, como assim se chamar, e vamos entregar exatamente aquilo que nos for proposto, né? Mas é pouco tempo. Eu creio em pouco tempo. Eu acho que a gente precisaria de muito tempo para poder estar fazendo muitas coisas grandes, mas isso quer dizer que eu tenho um desafio grande e eu costumo colocar a equipe em modo turbo. Eles estão brincando comigo, passam no corredor, é modo turbo, né? É modo turbo. Tem que estar no modo turbo. A gente sabe que tem os entraves da administração pública, né? E que são necessários para a questão de transparência, licitação, enfim, toda essa questão burocrática. Mas existe também um clamor da população, e você citou aí que nós temos projetos além dos reparos. Existem muitos reparos importantes. Queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os principais projetos, pelo menos para esse mandato, e que é curto, de 2023 a 2024. É curto, então. Os principais projetos, né, eu não vou poder falar todos, porque tem alguns que a gente quer, né, fazer uma surpresa, né, fazer um anúncio bacana aí, então não gostaria de me estender para todos. Mas o que eu posso falar são os reparos,
alguns que são sonhos das pessoas. Aí, se eu falar um projeto, o pessoal vai falar assim, e o outro, e o outro, e o outro. Então, assim, só deixar claro, gente, não vou falar todos, vou falar só alguns. Além dos reparos do ginásio de esportes, que em breve eu estarei anunciando lá, que a gente vai estar fazendo aquela manutenção, a gente tem a intenção de estar construindo um portal do município, estar entregando esse clamor que o pessoal também pede muito. Não, né, a gente podia fazer, a gente gosta, a gente é muito carinhoso. A gente tem a orla também de São Pedro que a gente vai entregar. Se Deus quiser, vamos já estar licitando isso aí, em breve. A gente tem as pavimentações de várias ruas que a gente também vai estar entregando. Eu, pessoalmente, estou indo, né? Essa semana, inclusive, que vem, estou com a agenda para estar rodando a cidade, porque eu sou muito de ir para ver, eu gosto muito disso. Os técnicos, né, eles trazem, a gente ouve o clamor da população e tudo, mas eu gosto de ver. Eu sou aquela que gosta de ver. Vamos estar andando aí para poder a gente estar definindo as ruas direitinho, além das que já tinha né, já de projeto, além da entrada, a Orla de São Pedro. A gente tem um projeto bacana também para fazer lá no Parque de Exposições, que seria um complexo de esportes também, com várias modalidades, campo de futebol, tem outras modalidades também que o pessoal está pedindo aí, a gente está ouvindo. A gente está em construção também dos novos anseios, né? Porque a gente muda, o ser humano ele é mutável e as realidades vão mudando. Quem imaginaria que a gente poderia estar vivendo uma questão como a gente viveu há 2 anos atrás, de pandemia, e que acaba que os costumes até modificaram bastante, né? A gente percebe isso. Então a gente está ouvindo e aí vamos estar adequando isso aí. No momento certo, eu vou estar anunciando as novas obras. Carla, você na semana passada fez um balanço dos 100 dias de governo. A gente até divulgou a matéria também. Mas eu queria que você desse seu testemunho agora, né? 100 dias e uma semana, mas porque é uma marca importante de 100 dias de governo. O que você destaca de positivo e de maiores desafios ainda a ser solucionados já nesse período, 3 meses e 10 dias à frente da administração? Olha, são várias ações, né, Arnaldo? Eu falo que são 100 dias, mas se a gente contar dias úteis, né, a marca são 100 dias, mas dias úteis são bem poucos. A gente teve bastante feriados e bastante finais de semana que não são úteis. Enfim, então assim, foram muitas coisas realizadas. Eu tenho uma lista enorme aqui, todas têm um carinho muito grande meu, né, colocado nisso, e é muito bacana, né? Primeiro a iluminação a gente pôde estar resolvendo, colocamos LEDs, né, que é também uma inovação, porque gera economia de manutenção, maior iluminação, enfim, a gente começou trocando na sede da cidade, depois fomos para o Açu, para estar trocando nas ruas principais. Vamos chegar em Gruçaí, chegar em Cajueiro, Barcelos, da Igreja, todo, né, o nosso município. Isso foi uma coisa bacana, porque me deixou muito feliz, né? Como eu falei, quando a gente não pode fazer por um determinado motivo, deixa qualquer pessoa, qualquer gestor triste. E quando a gente consegue, isso é muito bacana. Então, destaca a iluminação, a retomada do circuito junino, que gera muita renda para o nosso município. Além disso, teve uma marca diferente, porque começou na Festa da Penha, né, que a gente pôde retomar o nosso turismo religioso também, as nossas festas religiosas. Atrai as pessoas, e quanto tempo a gente estava sem poder fazer isso. E a gente, como são joanense que gosta muito de festa, né, seja ela religiosa ou não. E isso muito foi para mim, quando eu olhei aquela multidão, a gente está retomando o comércio, está vendendo, os ambulantes, e aquela retomada mesmo, a gente se encontrando na rua, e teve uma sensação muito especial, porque não podíamos fazer isso há 2 anos atrás. E agradecer, em primeiro lugar também, isso eu não posso deixar de falar, né, a Deus por a gente estar vivo. Porque quem poderia imaginar que a gente poderia estar passando pelo que passou e hoje retomando as coisas. Então, o circuito foi muito bacana, atraímos muita gente, circulou muito renda no nosso município. É uma marca especial de São João da Barra, que gosta de receber pessoas, é um povo receptivo, talentosíssimo, como vocês sabem, então isso fica muito marcado para a gente. A gente pode estar contando também na área de segurança, com o núcleo de inteligência de segurança, onde a gente tem lá, né, nós temos uma central de várias câmeras que monitoram o município,
para ajudar as investigações da Polícia Civil, também, das polícias. E a gente implementou lá uma coisa muito bacana, que a gente nem divulga muito isso, né? O pessoal pergunta assim, por que não divulga? Porque justamente é onde a gente faz a prova, né? A inteligência, né? A gente ajuda. E aí a gente fez lá reconhecimento por placas de carro. Então, todos os carros que passam lá é ligado com o sistema da polícia lá e consegue ter toda a identificação. Isso é muito bacana para a segurança. Tem outras novidades por vir também disso. Também um projeto de segurança pública nas escolas, para estar falando para os alunos, né, para a nossa rede. Isso também foi muito bacana. Eu tenho que ler aqui, sabe? Porque são tantos, então eu sou obrigada a ler. A gente também retomou o recapeamento lá das estradas, né, num convênio com o DR do governo do estado, os asfaltamentos, a pintura das faixas e sinalização da rua também, que com o tempo vai se deteriorando, né, precisa de estar fazendo. A retomada da obra da entrada da cidade, do bairro de Fátima, muito importante. A ampliação da patrulha mecanizada é um projeto bacana de mulheres, né? Temos lá uma motorista lá de trator, isso é bacana. A parceria com a Marinha para a legalização de pequenas embarcações. A concessão, isso também. Cada coisinha tem um amor, né? Uma satisfação. A concessão de reajuste das horas extras da Guarda Municipal. A gente pôde reajustar lá o PROTAR lá do pessoal. Isso é muito bacana para a gente também. E também o estudo de plano de cargos e salários para a Guarda Municipal é um anseio muito grande nisso. Então, a gente pôde estar começando, estamos debatendo com o pessoal da Guarda lá, como é que vai ser. Muito bacana. A equiparação dos salários dos professores ao piso nacional com pagamento retroativo a janeiro. Então, o pessoal já recebeu isso. Isso é ótimo, né? A valorização do servidor. E aí, a gente vale ressaltar isso aí, graças aos 260 milhões em caixa. Porque imagina se não tivesse, né? Vamos lá. Agora também conseguimos com o pessoal dos agentes de saúde, também fizemos. Tivemos o processo seletivo também para a educação com 236 vagas, que terminamos o processo seletivo. O pacote de obras para o Sul, né, onde a gente vai estar fazendo lá um balneário, como eu anunciei lá, uma praça. Vamos lá. Drenar também as ruas, né? A gente tem lá a Maria Clarinda e a rua principal. A gente está fazendo lá um trabalho de estudo lá do drenagem, porque não adianta só recapear, a gente precisa fazer a drenagem. O Festival Julino, que vai acontecer agora dia 29, 30 e 31. Ainda isso aqui, a criação do canil, isso também é muito bacana, ajuda muito, né? A gente lá no São João da Barra, eu falo muito isso, a gente acaba por estar fazendo um papel que nem era nosso. Seria de outras esferas. Mas a gente tem tanta preocupação que a gente assume isso muitas vezes. Como a questão também da Patrulha Maria da Penha, que vai ser já estamos em andamento aí, já foi aprovado bonitinho quando a gente mandou, né? E aí vai ser muito bom para ajudar essas mulheres aí que sofrem tanto ainda, infelizmente, com essa violência que acontece aí por aí, que não deveria estar acontecendo. Também criamos, né, anunciamos uma semana atrás um projeto bacana no esporte. O pessoal até que ajudou a escolher o Viva Esporte, né, vai estar oferecendo aí várias modalidades para a população aí em vários lugares, né, do município. Vamos estar começando também agora o final de semana o Arraiá do Polo Gastronômico, pessoal também. Começa hoje, né? Aliás, hoje é sexta, gente. Desculpa. Hoje é sexta. Vamos dizer, Chico, graças a Deus. Graças a Deus. Então começa hoje o nosso Arraiá lá. Visitem, vai ser muito bacana. Tem umas atrações bacanas. A decoração tá linda. É muito nostálgico quando a gente passa, a gente remete à nossa infância, né? E observa, a gente participa, quadrilha, apresentações das quadrilhas lá, lindíssimas. Isso é uma coisa assim que tradição, né? Resgatar a tradição. E isso não tem preço, isso tem valor para todos, né? Muito bacana. Também a qualificação em parceria lá com a Firjan. Estamos com 3 turmas de alunos são-joanenses se qualificando para curso de pintor industrial, para logística portuária. Tem um polo em Mato Escuro, um em Barcelos e um na sede. Eu fiquei surpresa, né? Tiveram mais de 1.000 inscritos. Infelizmente não tem, né, todas essas vagas, mas uma procura boa. Isso é sinal que os nossos jovens querem se qualificar. A gente precisa dessa qualificação.
O município investe nisso, quer investir cada vez mais. Muito bacana. Tive agora também... Eu já estou contando quase tudo aqui, né? De vez. Agora com o secretário de Estado, e a gente tinha a notícia, infelizmente, né, que aconteceu, do fechamento do DPO de Sabonete, por falta de efetivo. Também da desativação do efetivo do DPO de Atafona. E logo que eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, não pode, né? Apesar do nosso município fazer o PROEIS, que é a contratação do policial de folga, pelo município, e isso é uma característica que já acontece há bastante tempo, né? A Carla implementou isso. E aí, quando eu soube disso, apesar da gente fazer isso, mas não é o suficiente. E não é só dever do... Não é, na verdade, não é dever do município. Mas a gente não, por isso, vai deixar de fazer. E aí a gente conseguimos com ele lá a liberação de mais policiais. A gente tinha um efetivo enorme, que hoje está menos da metade. É um problema que não só assola São João da Barra, né? A gente sabe, a perda do efetivo é geral, mas conseguimos que ele nos desse uma solução e já vai começar na semana que vem. Esse efetivo maior está lá no nosso município. Isso é muito bacana. Enfim, são muitas ações, né? Ô Carla, nós precisamos fazer uma pausa, um intervalo, eu quero te pedir licença, mas eu vou botar um ADR aí nessa lua de mel. Tem que ter, né? Não é nada demais. No dia 27 de novembro, e vou deixar um gancho para o próximo bloco, e aí detalho mais, no dia 27 de novembro, o nosso programa com Aloysio Abreu Barbosa, com Arnaldo Neto da bancada, reuniu aqui, convidou 4 pessoas, dentre eles o Alcimar Chagas, economista, professor da UENF, São Joanense, o deputado estadual Bruno Dauaire e o ex-candidato a prefeito, e agora eu acho que é pré-candidato a deputado estadual, né, Arnaldo, me ajuda aí, o Márcio Nogueira, além do secretário Aloysio Siqueira, da prefeita Carla Machado, então, na época. Não participou. E o Aloysio... o Aloysio Siqueira não participou, e eu quero esclarecer por quê. Depois, vou detalhar depois por que ele não participou. Até encontrei com ele essa semana em Campos, né, dei um abraço dele. Hoje é chefe de gabinete. Hoje é chefe de gabinete. Então, aí depois do próximo bloco eu explico. E o que ficou definido ali? Uma frase assim, dita pelo economista, que todos concordaram. São João da Barra é uma cidade riquíssima, com uma população paupérrima. Você concorda? Você discorda? Por quê? Sim, não? E essas obras e essas ações nesses 100 dias já começam a reverter essa opinião, caso a gente venha fazer um outro painel desse? Você responde daqui a pouco, próximo bloco? Sim. 7h59. Falei que era uma DRzinha leve, para a gente continuar aí na sequência, conversando com a Carla Capucci, prefeita de São João da Barra, hoje no Folha no Ar, com o Arnaldo Neto na bancada, claro. Nós vamos ao intervalo e a gente volta já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, com Plínio Bacelar Vacina, e o apoio de Green Energia Solar.